Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos, tá galera? E no final do vídeo aí eu vou deixar um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nessa rodada. Vai ter muitos jogos, né? Então vou estar deixando um bilhete extra e um bingo pra gente brincar aí nessa quarta-feira, tá show? Já peço a ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal também, né? Se você ainda não é inscrito, ativa aquele sininho do lado na hora que você for clicar em inscrever-se, né? Assim você vai estar recebendo notificação de todo vídeo que eu postar aqui no canal BetGreen, tá? E quem puder também, compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, tá? Convidando a galera aí a conhecer o canal BetGreen, fechou? Para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Se você tem interesse, tem alguma dúvida aí, corre lá no WhatsApp e me chama que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato da Arábia Saudita, Campeonato da África do Sul, Copa da Holanda, Campeonato Inglês Premier League, Copa da Alemanha, vamos ter Copa do Rei da Espanha, Taça de Portugal, Copa do Brasil e Libertadores. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui, 2 horas da tarde, né? O primeiro jogo já começa à tarde. A gente vai ter o Sauditão, né? Vamos ter o Al-Khalej contra o Al-Ittihad, que está embalado, né? Jogo que acontece 2 horas da tarde. O jogo vai ser na casa do Al-Khalej, mas na minha opinião aí o Al-Ittihad grande favorito para vencer, né? Especialmente depois de vencer o clássico aí contra o Al-Hilal, metendo uma goleada de 4-1. Então, querendo ou não, o time tá on fire, né? Tá numa sequência muito boa. Líder do campeonato aí de forma isolada com 55 pontos, né? São 4 pontos de vantagem, porém pode aumentar para 7, né? Isso porque o Al-Hilal tá vencendo o jogo, né? Tá jogando nesse exato momento, tá vencendo por 3-0. E com isso aí o Al-Ittihad aí vai querer vencer esse jogo novamente aí, né? Mais uma vitória para poder aumentar mais ainda a vantagem pro seu rival, o Al-Hilal, fechou? Aqui o Al-Khalej, que é o time da casa, está em 10º lugar com 28 pontos, a equipe que oscila bastante, né? Não faz a campanha boa. Nos últimos 5 jogos aí do Al-Khalej, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e o Al-Ittihad, por sua vez, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. No confronto direto foram 4 vitórias do Al-Ittihad e 1 empate aí nos últimos 5 jogos. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica fora vence, né? Al-Ittihad para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da África do Sul. A gente vai ter a Premiership, que é a primeira divisão. Vamos ter aqui o Sekhukhune contra o Mamelodi, né? O nosso querido Mamelodi. Jogo que acontece 2h30 da tarde. Jogo válido aí pela rodada 24. Essa equipe da casa aí, o Sekhukhune, está fazendo uma boa campanha, né? Está em terceiro lugar com 31 pontos. Vem de 2 vitórias seguidas, então a gente tem que ficar de olho nisso, né? E o Mamelodi, por sua vez, é líder do campeonato de forma isolada aí, 48 pontos, né? São 12 pontos de vantagem aí por segundo colocado do Orlando. Lembrando que o Orlando tem 15 jogos, tá? Enquanto o Mamelodi tem 18, então essa vantagem pode diminuir, mas mesmo assim a equipe vai ficar aí líder isolada, mesmo o Orlando vencendo, por exemplo, esses 3 jogos aí atrasado, tá? O Mamelodi aí tem um ataque bem efetivo, né? 42 gols marcados, 9 gols sofridos, melhor defesa do campeonato e melhor ataque. E o time da casa aqui, 23 gols marcados, 17 gols sofridos. Os últimos 5 jogos aí do Sekhukhune, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Mamelodi, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto, 4 vitórias do Mamelodi e 1 empate, né? Então o Mamelodi costuma levar a melhor. Mas como o Sekhukhune vai fazendo uma campanha boa, a gente tem que ficar ligado nisso, né? Especialmente em casa. E com isso a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Holanda, vamos ter aqui a semifinal entre PSV contra o Eagles. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do PSV. PSV que nos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Eagles, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No confronto direto, o PSV venceu os últimos 5 jogos, né? Então tem favoritismo total aí nesse confronto direto. E agora valendo vaga aí na final da Copa da Holanda, acredito que a equipe vai com tudo aí em busca dessa vitória, tá?
Primeira opção aqui para esse jogo, galera, a gente vai aqui com a dica casa menos um handicap asiático, tá? O PSV vencer por 2 gols de diferença. Se for botar no bilhete, pega uma vitória simples aí do Mamelodi, do PSV, uma melódia na minha mente. Do PSV aí, uma vitória simples aí é interessante, pagando aí 1,28, 1,30 para bilhete para complementar, tá ótimo, tá? Agora se for fazer a entrada simples, esse menos um handicap asiático é interessante. A segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 PSV, 3-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, vamos ter um clássico aqui, né? Tottenham contra Manchester City, duas equipes que estão mal no campeonato inglês, não vivem bom momento, né? Principalmente o Tottenham. Jogo que acontece 4h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Tottenham. O Manchester City, mesmo vivendo altos e baixos, ainda está aqui em quarto lugar, né? Do grupo dos 4 melhores com 44 pontos, enquanto o Tottenham está lá em 12º lugar com 33 pontos, porém vem de 3 vitórias seguidas contra o Ipswich, contra o Manchester United e contra o Brentford. Então assim, vem de uma sequência boa. Enquanto o Manchester City nos últimos 5 jogos aí venceu 3 e perdeu 2, né? Perdeu o clássico para o Liverpool e perdeu também o clássico para o Arsenal, né? Então perdeu 2 clássicos aí nesses últimos 5 jogos. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, 2 vitórias do Tottenham, 2 vitórias do City e 1 empate, né? Então assim, tem um equilíbrio total aí nesse confronto direto. E como eu falei, né, o Tottenham vem de um momento legal, né? Vem aí de 3 vitórias seguidas e acredito que vai querer aí surpreender e conquistar uma vitória em casa para subir na tabela, né? Então a primeira opção aqui para esse jogo, galera, a gente vai aqui com a dica ambos marcam, tá? Acredito muito aí que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, Copa da Holanda, vamos ter aqui o Red Bull Leipzig contra o Wolfsburg. Jogo válido aí pelas quartas de final, né? Jogo que acontece aí 4h45 da tarde, Leipzig vai estar jogando em casa. Os últimos 5 jogos do Leipzig, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Frankfurt, 4 empates e 1 vitória, né? Timezinho para gostar de empate, né? Confronto direto aí, a gente vê que tem um equilíbrio, né? Só que no último confronto, entre aspas, mais recente, que foi em novembro do ano passado, o Wolfsburg venceu fora de casa por 5-1, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? São 3 vitórias do Wolfsburg e 2 vitórias do Leipzig, né? E o Leipzig não vai viver um momento muito legal não, né? Empatando bastante, a mesma coisa vale aí por Wolfsburg, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou botar 2-1 casa, pelo fato do Leipzig aí jogar diante de sua torcida e tudo mais, mas pode acontecer também um empate aqui, tá, galera? Agora vamos aqui para mais um jogo do campeonato inglês, vamos ter outro grande jogo, né? O Liverpool, líder do campeonato contra o Newcastle, que vai fazendo uma boa campanha, 5h15 da tarde esse jogo. A gente vai ver o Liverpool tá aqui em primeiraço, em 64 pontos, né? Perdeu apenas um jogo aí no campeonato, né? Em 27 partidas só perdeu um jogo, uma média muito boa. Melhor ataque do campeonato aí com 64 gols marcados e tá aí com 64 pontos aí, líder de forma isolada aí com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Arsenal. Enquanto o Newcastle está aqui em quinto lugar, 44 pontos, vai tentar aí buscar essa vitória fora de casa para subir na tabela, né, e ficar entre os 4 melhores. Não vai ser jogo tão fácil, né? Especialmente que vai estar pegando o Liverpool lá na casa deles, né? Até é Anfield o nome do estádio deles. Anfield, fugiu o nome, mas é isso mesmo, Anfield vai estar jogando aí diante de sua torcida apaixonada, né, e tem tudo aí para ser um grande jogo. Nos últimos 5 jogos do Liverpool, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Newcastle, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, 4 vitórias do Liverpool e 1 empate. Então assim, no confronto direto aí, Liverpool tem favoritismo e está vivendo um momento mais interessante, né? Então a primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Liverpool. Agora, próximo jogo, Copa do Rei da Espanha, a gente vai ter Real Sociedad contra Real Madrid, 5h30 da tarde, jogo válido pela semifinal, né, jogo de ida, lembrando que é ida e volta, então o primeiro jogo Real Sociedad vai estar jogando em casa e vai tentar fazer um bom resultado, né, vem de uma sequência muito boa aí de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, e o Real Madrid 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 3 vitórias do Real Madrid, 1 vitória da Real Sociedad e 1 empate, né, então assim, Real Madrid costuma levar a melhor aí nesse confronto direto, mas o momento da Real Sociedad está interessante, né? Então, para a gente evitar qualquer resultado adverso aqui
pela lógica, né, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, né, tá pagando 1,30 para botar no bilhete, tá excelente esse mais de um gol e meio, e a segunda opção, fora vence com empate anula, né, Real Madrid para vencer tá pagando uma odd de 2, 1,95, então esse empate anula aqui por segurança é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Real Madrid. Agora o próximo jogo, Taça de Portugal, a gente vai ter Benfica contra Braga, jogo válido aí pelas quartas de final, 5h45 da tarde esse jogo, né, jogo único, tá, não tem essa coisa de jogo de ida e volta. O Benfica vai vivendo um bom momento, né, conseguiu aí classificação para as oitavas da Champions, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Braga, 4 vitórias e 1 empate, também vai vivendo um momento legal, né. Confronto direto aqui, são 4 vitórias do Benfica e 1 vitória do Braga, né, no confronto direto aí, Benfica acaba levando melhor, né? Mas é aquilo, né? O Braga também vai vivendo um momento legal, Benfica também, então assim, é um jogo um pouco meio aleatório aí pra gente cravar alguma coisa, mas pelo fato de jogar em casa, o Benfica acaba levando um pouquinho de favoritismo, tá? Então aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, e a segunda opção mais de 2 gols e meio, que também é muito interessante essa opção de gols para quem gosta, tá? Se for botar no bilhete, pega ali o mais de 1 gol e meio para poder ter mais segurança, mas são duas opções excelentes, tá? Tanto mercado de gols como vitória do Benfica. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Benfica. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa do Brasil, 64 avos, aquela fase inicial, né? A gente vai ter aqui o Águia de Marabá contra Fluminense, 7h30 da noite esse jogo. Os últimos 5 jogos do Águia de Marabá, que é a equipe lá do Pará, se eu não me engano, né? A do Pará, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Fluminense 3 vitórias e 2 empates aí nos últimos 5 jogos. Teve confronto lá em 2009 entre Fluminense e Águia de Marabá aí pela Copa do Brasil mesmo, né? E no jogo de ida, o Águia de Marabá venceu por 2-1 e no Maracanã o Fluminense venceu por 3-0. Aqui nesse confronto, galera, eu particularmente acredito que o Fluminense tem uma equipe melhor, né, cá entre nós, e tem tudo para poder vencer esse jogo mesmo fora de casa. Então a primeira opção aqui para esse jogo, a gente vai com a dica fora vence, né, Fluminense para vencer, e a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Fluminense. Agora, nosso último jogo aqui, Copa Libertadores, jogo de volta aí dessa qualificação, né, essa pré-Libertadores. A gente vai ter aqui Corinthians representando o Brasil aí na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. Primeiro jogo lá na Venezuela ficou um empate de 1-1 e agora o Corinthians jogando em casa tem tudo para poder vencer esse jogo novamente, tá? Jogo que acontece 9h30 da noite. A gente vai ver os últimos 5 jogos do Corinthians, 2 vitórias e 3 empates, e a Universidade Central, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto teve apenas esse jogo de ida, tá? E aqui, galera, cá entre nós, o Corinthians aí tem tudo para vencer esse jogo tranquilo, né? Especialmente jogando em casa aí, Corinthians tem 9 vitórias e 1 empate nos últimos 10 jogos, né? Sequência excelente aí do Corinthians e tem tudo aí para se classificar tranquilo, né? Então aqui a primeira opção, galera, a gente vai com a dica casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, Corinthians para marcar 2 gols ou mais. Quem quiser arriscar pode até pegar casa mais de 2 gols e meio, que eu acredito que o Corinthians faz aí uns 3 gols ou mais. E a segunda opção aqui, um pouquinho mais arriscada, é o menos de 4 gols e meio na partida, pagando 1,40, na minha opinião achei interessante. Eu particularmente não vejo esse jogo aí saindo 5 gols ou mais, né? Acredito que no máximo 4 gols. Então esse menos de 4 gols e meio aí é uma opção um pouco arriscada, mas eu achei interessante aí pelo cenário do jogo, especialmente que essa equipe da Venezuela vai tentar jogar trancadinha ali, tentando levar para prorrogação, para os pênaltis, né? Não sei se tem prorrogação, mas possivelmente pênalti. E talvez também no contra-ataque aí querer fazer uma graça, né? Então acredito que é uma equipe que vai jogar fechadinho e com isso vai ter um jogo aí com 2 ou 3 gols no máximo, na minha opinião. Então, esse menos de 4 gols e meio é uma segunda opção um pouquinho mais arriscada, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Corinthians. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto da rodada e logo em seguida nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou, o Campeonato da Arábia Saudita, jogo entre Al-Khalej e Al-Ittihad, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Inglês, jogo entre Liverpool e Newcastle, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Copa do Rei da Espanha, jogo entre Real Sociedad e Real Madrid, a gente pegou o mais de 1 gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,23, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$223,91.
Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou deixar seguir o bingo da rodada, tá, galera? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui 4 jogos, né? O primeiro jogo aqui é Campeonato da África do Sul, né? O Sakukuni contra o Mamelodi. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Inglês, jogo entre Tottenham e Manchester City, mais de 2 gols e meio na partida. Terceiro jogo, Taça de Portugal, jogo entre Benfica e Braga, mais de um gol e meio na partida. E o quarto jogo, Copa Libertadores, jogo entre volta entre Corinthians e Universidade Central, se eu não me engano, da Venezuela. A gente pegou aqui Corinthians para vencer o primeiro tempo. No final a gente teve essa odd de 3,21, né? Não ficou uma odd tão alta para bingo, né? Mas ficou um bilhete, na minha opinião, bem safe, bem seguro, tá, galera? Acredito aí que tem grande possibilidade desse bingozinho bater, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também, compartilhe esse link aí com os seus amigos, né? Para o pessoal conhecer o canal BetGreen, que eu vou ficar muito agradecido, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, fui!